Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural nessa manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente fala ao vivo aqui de Cuiabá, onde fica o estúdio do Canal Rural Mato Grosso. E você é nosso convidado a partir de agora a ficar por dentro de mais um assunto técnico, uma história de sucesso que tem a mão ali, o dedo, a contribuição da equipe técnica do Senar Mato Grosso. Muito legal o programa de hoje, uma história muito bacana, com certeza vai inspirá-lo também a buscar fazer diferente, a buscar orientação técnica e com certeza a partir dela conseguir transformar a realidade do dia a dia da sua propriedade, da sua atividade rural. Muito legal, te garanto que você vai gostar. Convido aqui e apresento o nosso técnico, nosso convidado dessa manhã, estreando aqui com a gente pela primeira vez, Thiago Salapata. Seja bem-vindo primeiramente, tudo bem? Bom dia, patrão, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje, agradecer a oportunidade do Senar para estar abrindo esse espaço. Vim falar de algo tão inovador no estado do Mato Grosso. Mato Grosso hoje é pujante na produção de grãos, bruma e gado, e agora vem se destacando na área de horticultura, né? Na verdade, hortifruti granjeiro, quando a gente fala. E hoje eu vou trazer um tema muito interessante, falar sobre a otimização dos recursos hídricos na olericultura, né? A olericultura vem desempenhando um papel muito importante no estado. Hoje o estado, 75% do que é consumido em frutas e hortaliças são importadas de outros estados. Ou seja, tem um amplo espaço para crescer para atender essa demanda. Exatamente, patrão. Então isso é importante. E quando você fala em olericultura, está atrelado principalmente o uso de água na olericultura, né? Hoje nós vamos falar de um caso de sucesso Perdão, pessoal. Primeiro contar a história de assistência técnica. Peraí, antes de você começar a contar a história, deixa eu terminar de apresentar o Thiago aqui. O Thiago Salapata, ele é engenheiro agrônomo, você viu ali na tela anterior. E ele faz parte do time de campo, né, dos técnicos de campo do programa Senartec Horticultura. Para você que nos acompanha toda semana, você deve se lembrar que a gente traz aqui frequentemente histórias de sucesso, ou seja, produtores que conseguiram transformar a realidade, o dia a dia da sua propriedade, com base nas informações repassadas pelos técnicos aí do Senar que fazem parte desse programa, ou seja, que levam orientação técnica aos produtores participantes, às propriedades participantes desse programa. E aqui a gente vai mostrar justamente, no caso da olericultura, da fruticultura, vamos contar um pouquinho da história do que acontece aí na região que você que é de Tangará da Serra, exatamente, né? O projeto surgiu, uma parceria entre a Unemat e o Senar, Tangará da Serra, teve início em fevereiro de 2019, então o projeto tem quase, completar o próximo ano, 2 anos. São assistidos 30 propriedades na fruticultura e 40 na olericultura. O Leandro trabalha com a parte de fruticultura e eu e a outra técnica, Jennifer, atende a parte de horticultura. São 20 propriedades, cada técnico faz as visitas. Inicialmente, essas visitas eram feitas mensal. Só que durante as reuniões que eram realizadas com os produtores, eles trouxeram para nós essa necessidade de ser feito em um intervalo menor, pelo menos 2 no mês. Aumentar a frequência aí. Exatamente, porque tem culturas que, um exemplo, tomate dura em torno de 9 meses. Mas eu tenho uma rúcula que o ciclo dela é 25 dias. Então a campo a gente visitava aquela cultura, quando voltava não tinha mais aquela cultura implantada. Então a gente perdia o time de estar realizando esse acompanhamento. E além da duração de 2 horas, como na agricultura é muito corrido o dia a dia do produtor, essas 2 horas encaixou perfeitamente no dia a dia dele, sem atrapalhar o desempenho, tanto da assistência como no dia a dia dele. E aí, como você disse, você, no caso, atende 20 propriedades. Isso, são 20. A cada 15 dias está passando aí 2 horas com esses produtores. Exatamente. Perfeito. Podemos seguir. Hoje são assistidas algumas culturas, né? Ali se destaca a produção de cenoura, de beterraba, batata doce, mandioca. Na casa de flores, né? Couve-flor, brócolis, alface, agrião, rúcula, almeirão nas folhosas, e nos frutos são melancia, pimentão, quiabo, tomate, jiló, berinjela e abóbora. Hoje eu vim falar um caso de sucesso, principalmente da mandioca. Mandioca hoje o estado houve uma queda de 55% na produção de mandioca. Hoje a mandioca consumida no estado está sendo importada do Paraná. Então, por que houve essa queda? Qual o principal motivo? Principalmente por questão de desincentivo, né? Os produtores acabaram deixando de cultivar, porque é uma cultura que demora um tempo, né? São culturas que demoram de um ano a um ano e meio para ser colhida. Existem variedades novas que foram lançadas para Embrapa, que são variedades com 6 meses de cultivo já consegue ter uma produção. Então, começou novamente um incentivo. A agricultura tem umas oscilações de preço e oferta durante o decorrer do ano.
como a oferta foi muito grande nos últimos anos, acabou se diminuindo a produção até a gente chegar à situação que nós estamos hoje no mercado. Eu vou falar o caso do sucesso do Alan, o Alan Carlos Lima Pereira. Ele nasceu e se criou praticamente no campo, com seus pais moraram na região onde a gente conhece como Triângulo Integrado da Serra, veio para a cidade para poder estudar, se formou em administração, posteriormente foi trabalhar na área de administração de escritório, de fazendas, né? Chegou a ser até chefe administrativo do Grupo Choqueta em Campo Novo. Você tinha um bom cargo aí posicionado numa grande empresa. Só que tinha paixão pelo campo. Ele adquiriu essa propriedade há 11 anos atrás, em 2009. Desde então o pai dele ficava nessa propriedade cuidando dela, seu Dedé. E ele sempre vinha no final de semana, acompanhava a propriedade, sempre aquela vontade de viver dali. E aí em 2018 ele tomou a decisão e veio para o campo poder trabalhar. Ele tinha Passou a viver exclusivamente ali do que produzia. Da propriedade. E aí hoje trabalha ele e seu pai, seu Dedé de 83 anos. E aí ele veio e quis incentivar a trabalhar do campo, viver do campo. Como eu tinha todo aquele conhecimento adquirido da parte administrativa, sabendo como gerenciar uma propriedade, tendo ideia dos custos disso, então ele viu essa necessidade que conseguiria viver daqui do campo. Qual que é o tamanho da propriedade? São 5 hectares. 5 hectares, exatamente. Perfeito. Ela fica numa comunidade conhecida como Vale do Sol 2, em Tangará da Serra, e hoje ele cultiva mandioca, abóbora e quiabo. Mas não era bem assim, quando vocês começaram a visitar lá, qual era a realidade? Vocês fazem um diagnóstico da propriedade, o que vocês encontraram lá? Inicialmente ele trabalhava só como monocultura, plantio só de mandioca, né? E aí era porque a cultura do pai dele sempre trabalhou no campo. Então ele veio e tinha essa necessidade e não conseguia às vezes mudar a ideia do pai dele também. E ele também já tinha se acostumado com aquilo dali. E aí, nós, desde o início, trabalhando com ele, precisa diversificar. E aí acabou que veio a questão da pandemia esse ano. Então ele teve uma queda de 75% nas vendas. 75%? Durante um período de 3 meses ali. E aí a gente viu essa dificuldade de comercialização. Ele, aí com aquela história de viver daquilo ali começou a ficar um pouco complicada. Então aí, e essa questão da monocultura atrapalha algumas outras coisas. A mandioca é uma cultura um pouco exigente de fertilidade. Então quando se trabalha ela, não faz uma correção do solo. Então você começa a ter problemas sanitários também. Tanto o manejo do solo, fertilidade, como problemas sanitários. O ataque de doenças, pragas. E aí a gente tinha essa questão de monocultura, poder trabalhar o solo, fazer uma rotação de cultura, precisava diversificar para não ficar dependendo só de uma cultura. Veio essa questão da pandemia que fortaleceu mais ainda, porque as vendas dele era toda realizada para restaurante e lanchonete. Em Tangará ficou por volta de 3 meses fechado, esse estabelecimento. E aí ele viu essa necessidade, precisamos diversificar. Mas, Thiago, o que eu trabalho aqui não tem como produzir outra coisa durante o período da seca, que é um período que deu início da pandemia e fechou os restaurantes de Tangará. Porque a água que é servida pelo assentamento é insuficiente até para o meu uso. Muitas vezes eu fico sem água em casa para alimentar os animais até para o meu uso. E aí a gente começou a fazer um trabalho, levantamento, tudo, de como poderia ser feito esses investimentos para chegar à diversificação. A mandioca é uma cultura demorada, de 1 ano, 1 ano e meio. Então ele tinha um ciclo de comercialização curto. Então eu começava a colher as mandiocas no início da chuva, em meados de junho e julho já ficava sem matéria-prima para poder vender. Então veio essa necessidade, a gente realizou um estudo de viabilidade financeira da implantação e o investimento para realizar esse poço artesiano e a irrigação. Viu que com essa colocação desse poço artesiano a gente teria a possibilidade de cultivar outras culturas. A gente tem um certo conhecimento de culturas que durante o período seco tem uma melhora de preço e poderia dar um retorno para ele tirar esse investimento a um curto espaço de tempo. Realizou a implantação de novas culturas, fizemos um estudo dessas culturas que teriam maior oportunidade de comercialização nessa época do ano. E aí ele sentiu firmeza em participar do PNAE. O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que até então não tinha essa segurança. Ele falou, Thiago, eu vou comercializar um produto que eu tenho que fazer um contrato com as escolas para entregar, porém eu não tenho essa produção. E eu não tenho certeza se eu vou produzir, porque eu já tentei outras culturas e não tive sucesso pela falta da assistência técnica. A gente falou, não, durante o estudo que a gente fez, verificou que poderia ser feito e teria essa firmeza de poder trabalhar. Pode produzir, que a gente vai atender o que a escola está precisando. Até que aconteceu o problema da pandemia, a gente teve ainda que concentrar a produção num curto espaço de tempo, né? Que seria mensal, acabou tendo que ser feito
em 4 meses a entrega para as escolas. Perfeito. Só vou fazer um breve resumo para a gente encerrar esse bloco aqui do que o Thiago está contando, a história ali do Alan, do produtor lá em Tangará da Serra. Ele resumiu aqui a história do produtor. O produtor, ele sempre teve esse vínculo com o campo, né? Trabalhava para uma grande empresa, ocupava um cargo de destaque, mas tinha a paixão de viver daquilo, tinha o sonho de viver de fato do campo, por isso largou ali o cargo que ele tinha de destaque nessa empresa agropecuária, nesse grupo, né, agropecuário, e passou ali a viver exclusivamente da produção do sítio ali da chácara onde ele vive em Tangará da Serra, uma chácara em conjunto com o pai dele de mais de 80 anos, como o Thiago bem colocou. Só que tinha o problema que fazia monocultura, só vendia mandioca, produzia só aquilo e encontrou uma grande dificuldade durante a pandemia, claro, uma queda muito expressiva das vendas, mais de 75% de queda, ou seja, estava inviável continuar com a atividade. Exatamente. Por meio da orientação técnica do Senar, do Thiago, que está aqui representando a equipe toda técnica do programa do Senar, ele encontrou a viabilidade por meio do investimento em poço artesiano. Esse foi o primeiro diagnóstico. O resultado e o que o produtor Alan conseguiu com isso, você vai ficar sabendo no próximo bloco. Vamos deixar esse suspense, então, para o Thiago explicar o que foi feito de fato e quais resultados já foram encontrados pelo produtor, ou seja, o papel exato da orientação técnica dessa assistência durante um período tão difícil quanto foi a pandemia. O resultado você vai ver daqui a pouquinho. Continue com a gente. Daqui a pouquinho a gente fala, então, tá, Thiago? Até mais. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, ao vivo aqui de Cuiabá. Estamos de volta ao vivo aqui ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre mais uma transformação da realidade de um produtor por meio da assistência técnica oferecida pela equipe do Senar Mato Grosso. Quem está comigo aqui no estúdio é o Thiago Salapata, que é engenheiro agrônomo e um dos técnicos de campo do programa Senartec, horticultura, olericultura, realizado lá em Tangará da Serra, região oeste aqui do estado. Thiago, depois de mostrar um pouquinho da realidade ali do Alan, que é o nosso personagem de hoje, a história que você está contando, vocês chegaram a um diagnóstico do que precisava ser feito. O que de fato foi feito? Vamos ver. Então, fizemos um estudo inicialmente e verificamos que precisaria fazer um poço. Esse poço foi implantado em maio de 2020, agora, nesse ano. Ele tem bem no auge da pandemia, no isolamento social, isso. distanciamento daquela Enquanto alguns agricultores estavam, vamos dizer assim, cessando o investimento, ele fez pelo contrário. Ele saiu fazer um investimento que precisava na propriedade. Com segurança do retorno que a gente passou para ele, né? Então foi um poço com capacidade de 4.000 litros por hora, né? Foi 50 metros de profundidade. Foi investido por volta de R$11.000 nesse poço para realizar ele. E a gente fez um estudo, chegamos a esse payback de 12 meses, que é o tempo que ele teria, além da produção que ele tinha, teriam esse retorno para poder pagar esse investimento do poço. Ou seja, pelo estudo que vocês fizeram, em um ano ele pagaria todo o investimento. Exatamente. E aí, além disso, a irrigação. A irrigação é até legal a história, que inicialmente ele tinha uma caixa d'água, a gente tinha feito uma estrutura de madeira para colocar em cima, mas tanto eu como ele não sentimos seguro com essa estrutura. E aí, buscando outra forma, a gente viu que tinha um morro de terra e colocamos essa caixa sobre esse morro. E aí escolhemos um gotejamento por ser uma irrigação mais eficiente que existe. Você economiza água, você tem a possibilidade de fazer a fertirrigação, adubação direto na planta sem estar realizando todo o trabalho. Durante o período da seca é interessante porque você diminui a questão da relação da capina, porque concentra só as plantas daninhas só na linha de gotejo, então fica mais fácil para trabalhar também. E aí foi feito um investimento por volta de R$2.000 em mangueira, foi instalado 6.000 metros de mangueira de gotejamento. Hoje ainda é pouco, porque a gente está irrigando aproximadamente em torno de 1,5 hectare na área dele, de 5 hectares. Então tem muito para se ampliar ainda nessa irrigação. Então o investimento total dele ali girou nos R$11.000 para fazer essa implantação do poço e mais R$2.000 aí para as mangueiras. Então seriam R$13.000 aproximadamente, isso, com a expectativa de um ano e pouquinho retornar esse investimento. Exatamente. Inicialmente o estudo era para R$15.000, mas com essa colocação da caixa sobre essa estrutura que ele já tinha ali e mais algumas outras economias que fizemos, conseguimos economizar ainda esse investimento inicial. Perfeito. E aí permitiu com a irrigação ele diversificar a produção. Exatamente. Aqui era a situação que tinha anteriormente, né? Tinha uma produção de 12.000 quilos de mandioca por ano. Esse ano a gente vai chegar próximo a 15.000 e para o próximo ano vamos conseguir dobrar essa produção que ele tem, chegar próximo a 24.000 toneladas. Com o uso da irrigação, com o uso de variedades mais produtivas em um curto
precoce, né, uma variedade de 6 meses que estão trabalhando lá na propriedade, e tendo oportunidade de venda num momento que não tem esse produto no mercado, que agora de julho até dezembro esse produto fica em falta no mercado, e ele trabalhando com irrigação e com essa variedade vai conseguir estar atendendo essa clientela. Ele tinha uma plantação de limão, 100 pés de limões, não fazia nenhum trabalho nesse limão, e com a irrigação mais a intervenção que a gente realizou já começou a melhorar a produção. Como foi feito já tardio, não tem um resultado tão expressivo, mas saímos de 50 quilos para 500 quilos anual. E o próximo ano estima chegar a 4.000 quilos de produção de limão, principalmente no período seco, onde o limão tem a valorização do preço. Ele está ampliando a área, a quantidade de pés ou não? Realmente a não, eficiência o que ele tinha melhorando a eficiência, exatamente. Ótimo. A gente quer trabalhar com ele. Ele tinha uma ideia de ampliar essas áreas, a gente demonstrou para ele que acabaria sendo inviável, porque ficaria mais trabalhoso, tem contratação de funcionário, tudo. Então, fazer um investimento na área que é dele já hoje, né? Então, conseguir dobrar a produção sem ter que aumentar a área, só utilizando variedades e uso da irrigação e o manejo correto. Diversificação, né? Hoje trabalha com abóbora e com quiabo, coisa que ele não trabalhava nos outros anos. Então, conseguiu uma produção mensal hoje de 200 quilos de abóbora e de quiabo 100. E no próximo ano a gente almeja chegar a 500 quilos de abóbora mensal e 300 quilos de quiabo. Muito bem, estamos de volta. Você viu aí que a gente teve um pequeno problema de sinal, mas vamos retomar aqui a nossa história contada pelo Thiago, instrutor, ou melhor, técnico de campo do Senar. E você falava justamente da diversificação ali na propriedade do Alan. E essa diversificação, ela foi possível por meio desse investimento em irrigação, ou seja, construção de poço artesiano, instalação de mangueiras aí para a irrigação por gotejamento, num momento em que havia uma dificuldade muito grande de posicionar o produto no mercado, né? O produto ali, no caso, era a mandioca. Sim. Durante a pandemia, o pico ali, a queda das vendas. O produtor, com a orientação de vocês e acreditando nessa orientação, acabou investindo e conseguiu diversificar a propriedade, colocando ali a produção de abóbora e quiabo. E isso ajudou o que financeiramente? Ele ajudou a garantir esse escoamento, retomar a saúde financeira do sítio? Exatamente. Do que ele produziu ano passado, a rentabilidade que ele tinha em novembro do ano passado, para que ele está tendo agora, em outubro, ele aumentou em 270% a rentabilidade do negócio dele. Então, com o investimento, ele conseguiu a diversificação, mesmo na pandemia, onde esse ano teve toda essa crise financeira, ele se reinventou e conseguiu passar pela crise ainda mais forte do que quando iniciou. 270% de crescimento. De crescimento da rentabilidade do negócio dele. Muito bem. Então, isso demonstra a importância da assistência técnica. A gente está para orientar o produtor, dar um norte para ele. Muitas vezes na correria no dia a dia acaba passando despercebido algumas coisas, e é importante o técnico isso. A gente traz inovações de outras propriedades e aumenta a tecnologia. Perfeito. Melhorar a produção. Parabéns pelo trabalho, parabéns, viu, Alan? Sei que você está nos acompanhando aí. Parabéns pela coragem de investir, justamente baseado na informação técnica. Era um caminho certo, mas é preciso ter, de fato, sempre coragem para dar esse passo num momento tão difícil como foi o que a gente enfrentou meses atrás. Na slide seguinte, você tem algumas fotos ali que mostram exatamente. Isso já é a melhoria da produção, né? A mandioca, um bom desenvolvimento. O feijão, que o feijão é a paixão do pai dele, mas é mais para consumo próprio mesmo. Mas está mais bonito agora a produção ali? Está encantado, que ele tirou foto, toda vez que eu chego lá ele deve mostrar o feijão como que melhorou bem a produção. Importante mostrar ali a irrigação, né, foi colocada. Os feijões novamente, né, que foi surpreendente o trabalho que foi feito com o feijão. A gente, quando chegou, era totalmente diferente, conseguimos com assistência melhorar essa produção dele, que era um produto para ele ter no seu dia a dia ali, mas era a paixão dele. Aí, agora nós temos que evoluir com ele, né? Então, precisamos aumentar a produção para chegar dentro do que ele esperava de rentabilidade do negócio, ampliar essa área irrigada, como eu disse anteriormente, 1,5 hectares. Então, precisamos chegar pelo menos a 4 a 5 hectares para irrigar 100% da área. Isso não vai ser feito da noite para o dia. Existem investimentos, mas com certeza, com a melhoria que ele já teve, essa rentabilidade do negócio deve ser feito para o próximo ano já. A implantação da fertirrigação vai melhorar o aspecto dele, não tem agachado, tem de se deslocar por toda a propriedade, fazer a adubação, pode ser feita através de uma fertirrigação, todo esse trabalho, e mais assertivo, né, que às vezes durante a correria no dia a dia acaba passando despercebido, com a fertirrigação ele consegue. E a automatização do sistema de irrigação, isso é importante, para melhorar a eficiência do uso da água. Muitas vezes durante o período da seca você consegue manter uma
um calendário de irrigação. Agora, o período da chuva fica um pouco mais difícil. Às vezes chove, irriga, não irriga. E aí, através disso, tem produtos no mercado com alta tecnologia. Existe algumas faculdades, como a Embrapa, desenvolveu alguns sistemas um pouco mais acessíveis. Então, a gente tem investimento hoje que varia de R$ 2.500 até R$ 50 consegue fazer um investimento para automatização desse sistema de irrigação. A gente quer cada vez mais facilitar a vida do produtor no campo, quem tenha mais tempo para ele poder aproveitar o seu dia a dia. Maravilha, Thiago. Muitíssimo obrigado por compartilhar essa história com a gente. Parabéns pelo trabalho seu e de toda a equipe do Senarteg. É muito bacana sempre a gente trazer aqui histórias como essa que mostram de fato o papel da assistência técnica, o papel transformador. E parabéns, claro, ao Alan e aos outros produtores que fazem parte aí das propriedades assistidas por esse programa e que acreditam, abrem as portas para os técnicos para orientação, aceitam as orientações dos instrutores, né, dos técnicos que detêm conhecimento do assunto e conseguem transformar a realidade da propriedade, o seu dia a dia, como foi essa história. Parabéns, obrigado por compartilhar com a gente essa história. E eu convido você, produtor, que tem essa paixão, procure o Senar mais próximo e leve essa demanda para eles de estar buscando assistência técnica na sua região também. Pode melhorar muito mais a sua produção e você continuar e deixar seus filhos no campo. É isso aí. Thiago Salapata, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. O Thiago vai estar com a gente ao vivo na sexta-feira no Mercado e Companhia, no quadro Senar Mato Grosso Responde. Vamos trazer o depoimento de alguns produtores também que fazem parte desse programa e que conseguiram aí, estão conseguindo, né, avançar, ganhar resultados mais expressivos por meio dessa orientação técnica. Para você que nos acompanhou aqui, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Uma excelente quarta-feira. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Até mais.